Para os gaúchos, churrasco é a carne salgada, assada no espeto, mantido a certa altura sobre brasas vivas enquanto se conversa e se contam causas e aventuras. A carne é virada de tempos em tempos para que não asse apenas em um dos lados. Nesse processo, não se pode deixar de perceber a carne pingando água salgada sobre as brasas, o chiado característico né, da água evaporando ao contato com as brasas, e então os lampejos de luz amarela que provém do sódio presente no sal que salga a água. Um modelo atômico simples que permite entender esses lampejos de luz amarela é o modelo atômico de Bohr, que vai ser o foco dessa questão. Com relação a esse modelo, assinale a alternativa correta. Antes de olhar as alternativas, vamos lembrar que o modelo de Bohr ou também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, né? Que mais ou menos Bohr veio um pouco depois do modelo de Rutherford, e o modelo de Rutherford não conseguia explicar uma instabilidade atômica, né, teórica, que faria com que, se fosse do jeito que ele estava imaginando, não teria como os átomos existirem. Os elétrons continuamente iriam se colidir, iam colidir com o núcleo até o átomo deixar de existir ou perder sua forma, enfim, causaria, tinha uma inconsistência na teoria de Rutherford. Então, vou começar com Rutherford. O modelo de Rutherford, basicamente, é um núcleo que ocupa uma mínima fração do volume do átomo como um todo, onde ficariam ali prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, ocupando a maior parte, o maior volume do átomo, eu teria elétrons. Formando a eletrosfera. Então teria o núcleo e a eletrosfera. Esse é o modelo de Rutherford. Porém, até então, se acreditava que se eu tenho uma partícula elétrica, é um elétron, com aceleração, e ele tem aceleração porque para ele fazer movimento circular, ele tem que ter uma aceleração centrípeta, ele perde energia. Ele tem que emitir ondas eletromagnéticas. E isso faria com que ele, perdendo energia, perdesse a sua distância em relação ao núcleo e fosse caindo até colidir com o núcleo, e não teria elétrons em núcleo nenhum. O que não é verdade, então, como explicar isso? E aí Bohr veio para complementar o modelo de Rutherford, por isso também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Bohr inseriu a ideia da quantização de energia. Não, o elétron não sai perder energia só porque tem aceleração. Ele só perde energia quando é o suficiente para ele pular para o próximo, para o nível inferior, digamos, um nível mais perto do núcleo. Então ele não cai qualquer distância, digamos, se pensar em distância, mais para frente a gente vai ver que não é exatamente isso, mas ele só troca de nível de energia por uma quantidade mínima de energia. Menos que isso, se ele não tiver menos que esse mínimo para ele dar um salto quântico, que seria ele pular daqui para cá, por exemplo, ele nunca vai ficar no meio do caminho. Ele ou pula ou fica no lugar. Então ele tem uma certa estabilidade, são estados estacionários do átomo, como Bohr chamou, em que ele não, mesmo girando ali, o elétron não perde nem ganha energia. Aí quando ele dá um salto quântico, ele vai para outro estado estacionário, onde fica ali sem ganhar nem perder energia, tá certo? Então, o modelo atômico de Bohr inseriu no modelo de Rutherford, para remover essa inconsistência, a ideia da quantização de energia. Não existe qualquer valor de energia. Existem múltiplos de um valor mínimo, que nem dinheiro. Pensa que nem dinheiro. Pensa em cédulas, por exemplo. Na menor cédula, nossa, quase ninguém mais usa cédula, gente. É R$1, né? R$2. Tem moeda de R$1. Vamos pensar em moeda. Digamos que a menor moeda. Vamos pensar em moeda, dinheiro. A menor moeda tem de 1 centavo? Eu já não sei. Vamos pensar em cédula? A menor cédula de R$2, correto? Porque de R$1, se eu não me engano, não tem. No número dessa gravação. De R$2. Então, se você for pagar em dinheiro, em cédula, você só pode pagar o 2, ou 4, ou 6. Você não pode pagar. Você não tem como pagar R$1. Só se for em moeda, correto? Cartão de crédito, enfim. Mas em dinheiro, em cédula, você não consegue dar R$1. A energia é a mesma coisa. Não existe um certo átomo, você pegar um átomo de ferro, um átomo de hidrogênio, um átomo de hélio,
Se ele vai perder energia, se ele vai expulsar energia, ele vai jogar energia, ou se ele vai receber energia, em valor, ele pode até receber mais, mas o que ele vai absorver é em valores daquele mínimo, em múltiplos daquele mínimo. Então, se ele for jogar energia, ele joga 2, digamos que foi que nem dinheiro, joga 2 joules, 4 joules, nunca vai jogar 1 joule. Agora pode ser um outro átomo, aí ele tenha já a menor moeda dele, seja de 1 joule. É elétron volt que a gente usa muito em átomo, né? Estou usando joule para ficar mais fácil a ideia de energia, mas a energia, quando se fala em partículas muito pequenas, costuma-se usar a unidade de elétron volt. Então vamos supor que tem um elétron volt, que é uma unidade é uma quantidade de energia muito menor que 1 joule. Então, aquele átomo, ele só a quantidade mínima que ele tem, a moeda mínima que ele tem de troca ali é de 1 elétron volt. Então ele dá 1, 2, ele nunca vai jogar meio elétron volt. Percebe? Então é assim que o universo funciona. É assim que os átomos funcionam. Bohr percebeu isso, pegando a ideia da física quântica e aplicando o modelo teórico de Rutherford. E aí explicou por que o elétron não vai caindo, porque ele não pode assumir qualquer lugar ali, qualquer estado de energia. Ele assume em múltiplos de um certo valor mínimo para o átomo que estiver sendo estudado. Dito isso, vamos ver, eu vou falar mais à medida que for precisando. Então a ideia do modelo... Ah, e outra coisa, isso aqui, ó, essas órbitas, isso aqui são chamadas de órbitas, tá? A ideia de orbitais, quando ele vai falar aí, veio depois, que seria uma região de maior probabilidade. No modelo de Bohr ainda não tinha essa ideia, que veio com Schrödinger, se pronunciei certo, alguma coisa desse tipo, Schrödinger. Mas até então o modelo de Bohr tem órbitas, regiões circulares específicas em torno do núcleo, tá? Até o momento se entendia assim. Então, vamos lá. Letra A. Ele quer qual a alternativa correta. Como a energia se conserva, o átomo emite ou absorve radiação eletromagnética sem que sua energia mude. Não, ela muda. Ele absorve. Se ele absorve, por exemplo, eu tenho aqui colocar mais um nível de energia aqui. Se você joga energia nele, ele absorve energia. Se for o suficiente, se não for suficiente para ele dar o salto quântico, ele fica no mesmo nível que ele estava. Agora, se for suficiente, ele pula para o próximo nível de energia, mais afastado do núcleo, tá certo? Então, e aí o estado de energia do átomo como um todo aumenta. Então a energia, assim, ou ele pode emitir, né? Ele pula aqui, ele perde energia, né? E emite energia. Muitas vezes é um fóton que ele emite, né? Uma energia quantizada de luz, que é o que explica essa faísca amarela. Né? Como eu falei, cada átomo tem a sua energia mínima, e a energia mínima tem a ver com a energia de um fóton, que é isso que ele emite, ó, que são cubinhos, pode imaginar com cubinhos de luz. Quando o elétron perde energia e cai para um nível mais próximo do núcleo, ele emite energia na forma de fóton. E o fóton, a energia é calculada por H, que é uma constante de Planck, vezes a frequência. Ou seja, de acordo com a energia e a frequência são diretamente proporcionais. E frequência de luz tem a ver com a cor da luz, lembra? Vermelho é a menor frequência, ou seja, a menor energia. Aí vem, se eu não me engano, alaranjado, amarelo e por aí vai, né? Até o violeta, que seria da luz visível, a que tem maior energia. Então, de acordo com o átomo, nesse caso da questão era o sódio tem um pacotinho de energia que tem a frequência, está no intervalo de frequência da luz amarela. Por isso que quando ele queima, ele emite fóton amarelo, e a chama é amarela. Você pode ver que se você fizer chama queimando um outro tipo de metal, ela muda de cor. Tem chama azul, tem chama, se não me engano, tem uma chama mais cobre, né, mais para o marrom, mais para o rosa. Tem várias cores de acordo com o metal que está sendo queimado, tá, ali. Aqui o metal, a substância, né, que é o sódio. E o sódio emite fóton na faixa do amarelo. Por isso que é a luz amarela que você vê na chama quando você está assando carne. Então, como a energia se conserva, o átomo emite ou absorve radiação eletromagnética. Sim, o átomo pode sim emitir ou absorver radiação eletromagnética. Sem que sua energia mude, não. Se ele emite energia, a energia diminui, mas sem que ser naquele módulo. Aqui pode confundir com essa ideia que eu falei aqui, ó, que ele não perde qualquer tipo de energia, que a energia fica igual. Não, mas aí ele não emitiu. A partir do momento que ele emitiu, sim, o átomo como um todo, o elétron perdeu energia, o átomo como um todo perdeu energia. Se ele absorveu,
e ele absorveu, porque senão ele nem chega a absorver. Se ele recebeu e absorveu aquilo e pulou, é porque o átomo ganhou energia. Então a energia, sem que sua energia mude, está errado. Então eu vou colocar só aqui o erro aqui no 100. Ó. Tá? B. Os elétrons movem-se ao redor do núcleo atômico em orbitais e não em órbitas bem definidas. Não, de acordo com... Se ele está falando do modelo atômico de Bohr, né, então se entendia que não é em orbitais, mas sim em órbitas bem definidas, tá? No modelo de Bohr. Então está errado que ele falou que não é em órbitas bem definidas. Os elétrons se mantêm em órbitas ao redor do núcleo atômico por efeito da interação nuclear fraca. Aqui está falando das forças fundamentais da natureza. Vamos ver se eu lembro todos aqui. Como assim forças fundamentais da natureza? Se entende na física que todas as interações entre partículas, entre matéria, está relacionada, até entre ondas eletromagnéticas, todas as interações entre matéria estão dentro de uma dessas 4 forças fundamentais. Sempre vai ser um desses 4 tipos. Né? Seria a força nuclear forte, que basicamente é a força que mantém os prótons e nêutrons coesos dentro do núcleo. Como que você acha que consegue ficar tanto próton, às vezes depende do núcleo, num pedacinho infinitesimal, bem menor que o tamanho do próprio átomo, que o núcleo é muitas vezes menor que o tamanho do próprio átomo, tudo coladinho ali, espremidinho. Ah, mas o nêutron ajuda, deixa um pouco para não encostar, assim, não ficar tão perto, mas é o suficiente, você acha? Não. Existe uma força ali, uma força de atração entre eles que mantém eles coesos ali. E ela é a mais forte, é o tipo de força mais forte que se conhece no universo. É a força que se usa, por exemplo, que se libera quando você racha o núcleo atômico, quando você faz fissão nuclear. É a força que dá origem à explosão atômica, tá? Então essa força nuclear forte, que é a força que mantém os núcleos coesos, que é aquela ideia de E igual a mc ao quadrado, que é quando você converte a matéria em energia, é o que se faz quando faz fissão nuclear. Então, essa força nuclear forte é que é liberada quando você rompe o núcleo. Por isso a bomba atômica, a bomba nuclear é tão forte, né? E os derivados dela. Né? Aí vem a força nuclear fraca, que ela está relacionada. Essa aqui é mais difícil de visualizar, eu acho. Mas ela pode se entender que o que cobrar do vestibular é assim: ela está relacionada a decaimento radioativo. Tá? É ela que está relacionada com emissão de partículas alfa, né? Partículas beta e por aí vai. Tá? Decaimento, basicamente, quando fala de força nuclear fraca, está se falando de partículas radioativas. Tá? Aí vem a força eletromagnética. Aqui está em ordem de mais forte para mais fraca. Tá? Eletromagnética, que é a interação entre campos elétricos e campos magnéticos. Né? Por exemplo, atração e repulsão entre cargas, que é a força que tem interação entre elétrons na eletrosfera e núcleo e prótons no núcleo. É ela que mantém os elétrons ali em volta do núcleo, é de natureza eletromagnética. E por fim, a mais fraquinha é a gravitacional. Né? Atração entre corpos que tem massa. Como assim ela é mais fraquinha? Você tem um planeta Terra puxando o planeta Júpiter. Vai falar para Júpiter que a força gravitacional é fraquinha. Calma. É comparado de tamanho com a força que ela faz. Para que a força gravitacional seja sensível, né, para que você possa sentir pelo menos, precisa de corpos gigantes, um planeta inteiro, Júpiter, Sol, né, um buraco negro. Aí você tem forças gravitacionais avassaladoras. Botou um A aqui. Mas você viu quanto de massa precisa, a proporção de massa para fazer uma força gravitacional? Enquanto a força nuclear forte, você pegar um núcleozinho e sair rompendo alguns núcleos, uma massinha de urânio, sair rompendo, olha o estrago que faz. Olha quanta energia tem ali dentro. Então, a força nuclear forte ela é muito intensa para o tamanho que ela ocupa. A força gravitacional, para ela ser sensível, precisa de um planeta inteiro. Precisa de um corpo muito grande para você sentir sendo atraído por ele. Tá? Então, é nesse tipo de proporção a comparação. Então, a mais forte é a força nuclear forte, depois vem a força nuclear fraca,
e eletromagnética e a força gravitacional. Beleza? São essas forças fundamentais da natureza. Praticamente toda interação entre matéria no universo é por causa de uma dessas forças, né? Uma ou mais. Então, os elétrons se mantêm ao redor do núcleo atômico por efeito da interação nuclear fraca? Não. Cada interação é eletromagnética, ou força eletromagnética. Eletromagnética. Então, a C também está errada. D. O átomo em repouso pode ter qualquer energia, como se fosse um sistema solar microscópico com os elétrons em lugar dos planetas. Essa comparação do átomo de Bohr do modelo atômico de Bohr com o sistema solar tá ok, mas o átomo em repouso pode ter qualquer energia? Não. Isso vai contra a quantização da energia, como eu falei. Ele só pode ter múltiplos de um certo valor mínimo. Se a moeda de troca dele ali é um elétron-volt, ele só pode ter 1, ou 2, ou 3, ele não pode ter 1,5. Então ele não pode ter qualquer energia, um átomo em repouso, tá? Letra E. O átomo passa de um estado estacionário a outro, que eu falei, quando dá o salto quântico, para menos ou para mais, com mais energia ou com menos energia, absorvendo ou emitindo radiação eletromagnética, que seria o fóton, né? A luz, por exemplo. Pode ser outro tipo de radiação, qualquer onda eletromagnética. Ele absorve, ele ganha energia, o elétron pula para um nível mais externo. Se ele emite, né, por exemplo, substâncias fosforescentes, né, ou fluorescentes, que guardam, sempre troco. Acho que é a fosforescente, a fluorescente é na hora, né? Que ela fica, você apaga a luz, ela continua brilhando. Por quê? Ela absorveu aquela energia, mas ela emite devagar. Então ela fica brilhando por um tempo e vai soltando fóton, 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 né? E aí fica brilhando no escuro. É também essa ideia, né? E aí ele passa de um estado para outro, estacionário, são os estados antes e depois do salto quântico. Então isso aqui está correto.